Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com o coração de vocês de uma forma que vocês nem imaginam. Imaginem a seguinte situação: uma amizade de infância, daquelas puras e verdadeiras, que de repente se transforma em algo completamente inesperado. E quando digo inesperado, é porque envolve um pedido que mudaria a vida de duas pessoas para sempre. Uma proposta que, no papel, parecia apenas um acordo, mas que depois de 9 meses juntos, bem, vocês vão descobrir o que realmente aconteceu. Vamos conhecer a história de uma professora que sempre carregou um segredo no coração e de um empresário que descobriu que às vezes o que a gente procura longe está bem ali do nosso lado. E tem uma mãe nessa história que desde o início sabia de algo que nem os próprios filhos sabiam sobre eles mesmos. Antes de começarmos, quero agradecer a cada um de vocês que acompanha o canal, que comenta, que compartilha essas histórias. Vocês fazem parte dessa família e é por isso que eu continuo trazendo essas histórias emocionantes para vocês. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Agora me contem aí nos comentários, de qual cidade vocês estão me ouvindo? Eu fico sempre curioso para saber de onde vocês são, de quantos lugares diferentes essas histórias chegam. Deixem aí o nome da cidade de vocês, quero saber. Bom, agora que já nos conhecemos melhor, vamos dar início à nossa história de hoje. Preparem o coração porque essa vai emocionar vocês do começo ao fim. A manhã de segunda-feira começava como todas as outras na Escola Municipal Dom Pedro, localizada na periferia de São Paulo. Luana Santos chegava sempre 15 minutos antes do horário, carregando sua bolsa desgastada cheia de atividades que ela mesma preparava em casa, usando seu próprio dinheiro para comprar materiais coloridos que pudessem despertar o interesse das crianças. Aos 24 anos, ela já havia se acostumado com a rotina de acordar às 5:30 da manhã, tomar um café preto simples e pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos num coque despretensioso e seus olhos verdes carregavam uma determinação que impressionava até mesmo os colegas mais experientes. Luana sabia que não era fácil ser professora numa escola pública, mas ela amava cada criança que passava por sua sala, tratando cada uma como se fosse especial, porque para ela realmente eram. Naquela manhã específica, enquanto organizava os cadernos sobre a mesa, Luana não conseguia parar de pensar na conta de luz que havia chegado no fim de semana. R$ 280. Para a maioria das pessoas, talvez fosse apenas um valor comum, mas para ela representava quase metade do aluguel do seu pequeno apartamento de 1 quarto. Ela morava sozinha desde que sua avó havia partido, 3 anos atrás, e desde então lutava todos os meses para conseguir pagar as contas básicas com seu salário de professora. Não que ela reclamasse da profissão que escolheu. Pelo contrário, ela sabia que havia nascido para estar ali, ensinando e cuidando daquelas crianças que muitas vezes só tinham uma refeição decente na escola. Mas nos últimos meses, com a inflação subindo e os preços de tudo aumentando, estava ficando cada vez mais difícil equilibrar as finanças. Boa manhã, tia Luana. A voz alegre da pequena Maria Eduarda a tirou dos pensamentos. A menina de 7 anos correu em sua direção com um desenho na mão, os olhos brilhando de empolgação. Eu fiz esse desenho para a senhora ontem à noite. É a senhora ensinando para a gente. Luana pegou o papel com cuidado, observando os traços infantis que a mostravam numa sala de aula colorida, rodeada de várias crianças sorridentes. Por um momento, todas as preocupações financeiras desapareceram. Era por momentos como esse que ela sabia que estava no lugar certo, fazendo exatamente o que deveria fazer. Ficou lindo, Maria Eduarda. Vou guardar aqui na minha mesa para sempre, disse Luana, beijando a testa da menina. Agora vai sentar no seu lugar que hoje temos uma aula muito especial sobre animais. Enquanto isso, do outro lado da cidade, numa cobertura de luxo no bairro dos Jardins, Caio Mendonça terminava sua corrida matinal na esteira da academia particular que havia montado em casa. Aos 29 anos, ele havia assumido a presidência da construtora Mendonça depois da morte súbita de seu pai, 2 anos atrás, e desde então sua vida havia se transformado numa sequência interminável de reuniões, contratos e decisões que afetavam centenas de funcionários. Sua rotina era sempre a mesma:
Acordar às 5 da manhã, 1 hora de exercícios, banho rápido, café da manhã leve e direto para o escritório. Caio era conhecido no meio empresarial como um homem sério, focado e extremamente competente, características que o haviam ajudado a expandir os negócios da família em quase 50% em apenas 2 anos. Mas por trás dessa imagem de sucesso, ele carregava um peso que poucos conheciam, a solidão de quem havia dedicado toda a sua energia ao trabalho e esquecido de viver. Naquele domingo à noite, Caio estava sentado à mesa de jantar da casa de sua mãe, Regina, como fazia todas as semanas desde que seu pai havia partido. A casa onde havia crescido continuava a mesma, elegante, aconchegante e sempre cheirando ao perfume suave que sua mãe usava há décadas. Regina havia preparado o prato favorito dele, lasanha de frango, e, como sempre, conversavam sobre trabalho, família e planos futuros. Era durante esses jantares que Caio conseguia relaxar um pouco, permitindo-se ser apenas filho, não o presidente de uma grande empresa. Filho, você precisa pensar no futuro da nossa família, disse Regina, servindo mais um pedaço de lasanha no prato dele. Seu pai sempre sonhou em ver netos correndo por esta casa, e, sinceramente, eu também sonho com isso. Caio suspirou, colocando o garfo no prato. Essa conversa sobre filhos havia se tornado frequente nos últimos meses, especialmente depois que seus tios começaram a questionar quem seria o sucessor da empresa na próxima geração. Mãe, você sabe que eu não tenho tempo para relacionamentos sérios. A empresa exige toda a minha dedicação, respondeu Caio bebendo um gole de vinho. Além disso, depois do que aconteceu com Isabela, eu prefiro focar no trabalho. Regina balançou a cabeça, conhecendo muito bem a história do noivado desfeito do filho 2 anos atrás, quando descobriu que sua então noiva estava mais interessada no status social e no dinheiro da família do que nele propriamente. Meu filho, nem toda mulher é igual a Isabela. Existem pessoas puras, verdadeiras, que te amam pelo que você é, não pelo que você tem. Ela fez uma pausa, como se estivesse pensando em algo específico. Você já pensou na Luana? A pergunta veio de forma casual, mas Caio percebeu um brilho diferente nos olhos de sua mãe. Luana, a Luana que era nossa vizinha quando éramos crianças. Regina sorriu, assentindo. Ela continua sendo a mesma menina doce e carinhosa de sempre. Se tornou professora, sabe? Cuida de crianças carentes numa escola pública. Caio ficou em silêncio por alguns instantes, lembrando-se da garota de cabelos castanhos, que costumava brincar com ele no quintal quando eram pequenos. Luana sempre havia sido especial, diferente das outras crianças. Ela tinha uma forma única de cuidar de todos ao redor, sempre preocupada se alguém estava triste ou precisando de alguma coisa. Mãe, a Luana é uma amiga de infância. Não posso simplesmente aparecer na vida dela depois de anos e pedir para ela ter um filho meu, disse Caio. Mas Regina percebeu que ele não havia descartado completamente a ideia. Filho, às vezes as melhores soluções estão mais perto do que imaginamos. A Luana sempre teve um carinho especial por você. E convenhamos, você precisa de alguém confiável, alguém que não esteja interessada no seu dinheiro. Regina se levantou da mesa, beijou a testa do filho e disse: pelo menos pense na possibilidade. Às vezes o destino coloca as pessoas certas no nosso caminho justamente quando mais precisamos delas. Na terça-feira pela manhã, enquanto Luana explicava para suas crianças sobre os diferentes tipos de animais que viviam na floresta, um funcionário da escola bateu na porta de sua sala. Professora Luana, tem um homem lá na secretaria pedindo para falar com a senhora. Disse que é uma questão pessoal importante. Luana sentiu o coração acelerar. Quem poderia querer falar com ela na escola? Será que havia acontecido alguma coisa? Ela pediu para a coordenadora ficar com sua turma por alguns minutos e caminhou nervosa em direção à secretaria. Quando virou a esquina do corredor, quase não acreditou no que viu. Caio Mendonça estava ali, vestindo um terno impecável, completamente deslocado naquele ambiente simples da escola pública. Ele parecia ainda mais alto e imponente do que ela lembrava, seus cabelos escuros bem cortados e seus olhos castanhos sérios como sempre. Caio, o que você está fazendo aqui? Perguntou Luana, ainda em choque. Luana, precisamos conversar. É sobre algo muito importante. Ele respondeu, estendendo a mão para cumprimentá-la formalmente. Luana conduziu Caio até uma pequena sala que a escola usava para reuniões com pais.
tentando controlar o nervosismo que tomava conta dela ao estar tão perto dele depois de tantos anos. O ambiente simples, com paredes descascadas e móveis antigos, contrastava completamente com a elegância do homem à sua frente. Ela se sentou numa cadeira de plástico, enquanto Caio escolheu ficar em pé, claramente desconfortável com a situação. "Desculpe aparecer assim no seu trabalho", começou ele, passando a mão pelos cabelos num gesto que Luana lembrava da infância. "Mas preciso falar com você sobre algo muito sério, algo que pode mudar nossas vidas." O coração de Luana disparou ainda mais. Depois de anos sem se falarem, depois de ela ter guardado seus sentimentos por ele como um segredo precioso durante toda a adolescência e início da vida adulta, ele aparecia assim, do nada, falando sobre mudar vidas. "Você pode falar, Caio. Estou te ouvindo", disse ela, tentando manter a voz firme apesar da confusão de emoções que sentia. Caio respirou fundo antes de começar a explicar a situação. Ele contou sobre a pressão da família para que tivesse um herdeiro, sobre como os tios questionavam constantemente o futuro da empresa, sobre como sua mãe insistia que ele precisava pensar na continuidade do legado familiar. "Luana, eu sei que isso pode parecer loucura, mas preciso de alguém em quem eu confie completamente para ter meu filho. Alguém que não esteja interessada em me usar ou em causar problemas no futuro." Ele fez uma pausa, observando a expressão de choque no rosto dela. "Minha mãe sugeriu você, e quanto mais eu pensei nisso, mais fez sentido. Nós nos conhecemos desde crianças. Eu sei que você é uma pessoa íntegra, carinhosa, que seria uma mãe maravilhosa." Luana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela sempre havia sonhado secretamente com uma situação onde Caio voltasse para sua vida, mas jamais havia imaginado que seria dessa forma. "Você está me pedindo para ter um filho seu?" perguntou ela, ainda tentando processar a informação. "Seria um acordo formal", continuou Caio, tirando alguns papéis da pasta que carregava. "Eu pagaria R$ 500.000, além de todas as despesas médicas e tudo o que você precisasse durante a gravidez. Depois que a criança nascesse, você seria livre para seguir sua vida, sem nenhuma obrigação." Ele colocou os documentos sobre a mesa entre eles. "Sei que é uma proposta inusitada, mas pensei que poderia te ajudar financeiramente também. Lembro que você sempre quis fazer faculdade de pedagogia. Talvez pudesse usar esse dinheiro para isso." Luana pegou os papéis com mãos trêmulas, tentando ler as palavras que pareciam embaralhadas à sua frente. R$ 500.000. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar trabalhando como professora durante 20 anos. Era a chance de resolver todos os seus problemas financeiros, de realizar seus sonhos de estudo, de ter uma vida mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, era o homem que ela sempre amou, pedindo para ela ter um filho dele. Mas não por amor, por conveniência. Caio percebeu a hesitação dela e se aproximou um pouco mais. "Luana, eu não esperaria uma resposta agora. Sei que é muita coisa para processar. Leva o tempo que precisar para pensar." Ele se sentou na cadeira ao lado dela, e pela primeira vez desde que chegou, seu rosto ficou mais suave. "Você sempre foi especial desde quando éramos pequenos. Lembro como você cuidava de todos na rua, como sempre se preocupava se alguém estava machucado ou triste. Eu confio em você mais do que em qualquer outra pessoa que conheço." Essas palavras atingiram Luana como um golpe no coração. Ele confiava nela, a achava especial, mas não a amava. Para ele, ela era apenas a opção segura, a amiga confiável que resolveria seu problema. "Eu preciso de tempo para pensar, Caio", disse ela guardando os papéis na bolsa. "É uma decisão muito importante que vai afetar o resto da minha vida." Naquela noite, Luana não conseguiu dormir. Ficou na cama do seu pequeno apartamento, olhando para o teto e repassando na mente cada palavra que Caio havia dito. Ela lembrou de quando eram adolescentes, de como seu coração disparava sempre que ele sorria para ela, de como ela havia passado anos esperando que ele percebesse que ela era mais do que apenas uma amiga de infância. Aos 16 anos, quando ele começou a namorar outras garotas, ela havia chorado escondida no quarto, prometendo a si mesma que um dia ele veria que ela era a pessoa certa para ele. Mas os anos passaram. Ele se formou em administração, assumiu a empresa da família, ficou noivo de Isabela, e ela continuou sendo apenas uma lembrança da infância. Agora, de repente, ele estava de volta à sua vida, mas oferecendo algo que era ao mesmo tempo tudo e nada,
do que ela sempre quis. Luana se levantou e foi até a pequena cozinha fazer um chá. Enquanto a água esquentava, ela observou sua conta bancária no celular. R$ 73. Era tudo que tinha até o próximo salário, que só viria dali a 2 semanas. Ela abriu a gaveta onde guardava as contas para pagar e fez as contas mentalmente. Aluguel, luz, água, supermercado, transporte. Mesmo cortando tudo o que podia, sempre sobrava mês no final do dinheiro. R$ 500.000 mudaria completamente sua vida. Ela poderia parar de se preocupar com dinheiro, poderia fazer a pós-graduação que sempre sonhou, poderia até mesmo ajudar outras crianças, talvez montando um projeto social. Mas então, ela pensou na criança que carregaria no ventre. Seria o filho de Caio, o homem que ela sempre amou. Como poderia simplesmente entregar a criança e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido? Na quinta-feira, Luana ligou para Caio e pediu para se encontrarem novamente. Dessa vez, ele sugeriu um café numa região mais reservada da cidade, longe da escola e dos olhares curiosos. Quando ela chegou ao local, Caio já estava esperando numa mesa do fundo e ela percebeu que ele parecia ansioso, tamborilando os dedos na mesa e olhando constantemente para a porta. "Obrigada por vir", disse Luana, sentando-se à sua frente. "Eu pensei muito sobre sua proposta." Caio se endireitou na cadeira, claramente esperando uma resposta. "Eu aceito", disse ela, e viu o alívio imediato no rosto dele. "Mas quero que você saiba que não estou fazendo isso só pelo dinheiro. Estou fazendo porque confio em você também, porque sei que você será um bom pai e porque..." Ela hesitou por um momento. "Porque sempre me importei com você e sua família." Caio estendeu a mão sobre a mesa e tocou suavemente a mão de Luana. "Obrigado, Luana. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim e para minha mãe. Ela ficará emocionada quando souber." Ele sorriu e, pela primeira vez, Luana viu um brilho genuíno de felicidade em seus olhos. "Vamos fazer isso da forma certa. Você vai ter o melhor acompanhamento médico. Vou cuidar para que não falte nada durante toda a gravidez." Eles conversaram por mais 1 hora sobre os detalhes práticos, médicos, exames, cuidados durante a gestação. Mas o que mais marcou Luana foi a gentileza de Caio, a forma cuidadosa como ele falava sobre o futuro filho, como se já o amasse mesmo antes de existir. Naquele momento, ela teve certeza de que havia tomado a decisão certa, mesmo que por motivos que ela não poderia confessar a ele. No domingo seguinte, Regina Mendonça não conseguia esconder a emoção quando Caio contou sobre o acordo com Luana. "Eu sabia que ela era a pessoa certa", disse a mãe, os olhos brilhando de alegria. "Aquela menina sempre foi um anjo na vida da nossa família. Lembro de quando vocês eram pequenos, como ela cuidava de você quando você se machucava brincando." Regina imediatamente começou a fazer planos. "Ela vai morar aqui em casa durante a gravidez. Não aceito que ela passe por isso sozinha naquele apartamento pequeno. Vou preparar o quarto rosa, aquele que tem vista para o jardim." Caio tentou argumentar que talvez Luana quisesse manter sua independência, mas Regina foi firme. "Filho, uma gravidez precisa de cuidados especiais, principalmente os primeiros meses. E, além disso, será uma forma de vocês se conhecerem melhor novamente, de criarem um vínculo para o bem da criança." No fundo, Caio sabia que sua mãe tinha razão, e uma parte dele ficou curiosa para descobrir como seria conviver novamente com Luana depois de tantos anos. A mudança de Luana para a mansão dos Mendonça aconteceu numa tarde chuvosa de sábado. Ela chegou com apenas 2 malas e uma caixa de livros, tudo que possuía de mais importante no mundo. Caio havia insistido em buscá-la pessoalmente, e durante o trajeto de carro, eles conversaram sobre coisas simples, o trânsito, o tempo, como a cidade havia mudado. Mas Luana podia sentir a tensão no ar, aquela estranheza natural de 2 pessoas que estavam prestes a compartilhar algo tão íntimo quanto uma gravidez, mas que ainda se tratavam quase como estranhos. Quando chegaram à mansão, Regina estava esperando na porta principal, com um sorriso maternal que Luana lembrava muito bem da infância. "Bem-vinda à sua casa, querida", disse a mulher mais velha, abraçando Luana como se ela fosse uma filha que havia voltado de uma longa viagem. A casa continuava exatamente como Luana se lembrava, elegante, mas aconchegante, cheia de fotos de família e com aquele cheiro característico de lavanda que Regina sempre usava. Regina conduziu Luana até o quarto que havia preparado especialmente para ela.
Era um ambiente amplo e claro, com janelas grandes que davam vista para o jardim, onde eles costumavam brincar quando crianças. A cama tinha lençóis brancos impecáveis, havia flores frescas no criado mudo e uma poltrona confortável posicionada perto da janela. Arrumei tudo pensando no seu conforto, explicou Regina, abrindo as cortinas para deixar entrar mais luz natural. Se precisar de qualquer coisa, é só me avisar. Quero que você se sinta em casa. Luana observou cada detalhe do quarto, tocada pelo carinho com que tudo havia sido preparado. Havia até mesmo uma pequena estante vazia, claramente pensada para seus livros. Está perfeito, dona Regina. Muito obrigada por tudo isso, disse Luana, sentindo os olhos marearem de emoção. Era a primeira vez em anos que alguém cuidava dela daquela forma, com tanto carinho e atenção. Caio apareceu na porta do quarto carregando as malas de Luana, e ela percebeu como ele parecia diferente ali, naquele ambiente familiar. Ele não estava usando terno, apenas uma camisa social azul e calça jeans, e seus cabelos estavam um pouco despenteados. Era como se ela estivesse vendo novamente o garoto que conheceu na infância, antes de toda a responsabilidade e seriedade que o mundo dos negócios havia colocado sobre seus ombros. O armário está vazio. Você pode usar à vontade, disse ele, colocando as malas sobre a cama. E se precisar de alguma coisa, meu quarto fica ali no final do corredor. Houve um momento de silêncio constrangedor quando eles se deram conta de que, em breve, teriam que se tornar íntimos o suficiente para conceber uma criança. Luana sentiu suas bochechas corarem e Caio pigarreou, claramente desconfortável também. Bem, vou deixar você se acomodar, disse ele, saindo rapidamente do quarto. O jantar daquela noite foi o primeiro de muitos que eles compartilhariam nos próximos meses. Regina havia preparado uma mesa especial, com velas e sua melhor louça, como se estivesse celebrando o início de algo importante. A comida estava deliciosa, um peixe grelhado com legumes e uma sobremesa de frutas vermelhas que Luana adorou. Durante a refeição, Regina contou histórias da família, fez perguntas sobre o trabalho de Luana na escola e falou sobre seus planos para o futuro bebê. Já comecei a ver berços e móveis para o quarto da criança, disse ela animada. Quero que seja perfeito, um ambiente cheio de amor. Caio participava pouco da conversa, mas Luana notou que ele a observava discretamente, como se estivesse tentando redescobrir quem ela havia se tornado depois de todos aqueles anos. Quando Regina mencionou que havia marcado consulta com o melhor ginecologista da cidade para a próxima semana, Luana sentiu a realidade da situação bater com força total. Após o jantar, Regina se retirou para seus aposentos, deixando Caio e Luana sozinhos na sala de estar. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa entre eles, mas a tensão era palpável. Luana, começou Caio, eu sei que essa situação é estranha para nós dois. Quero que você saiba que não precisa se sentir pressionada ou desconfortável. Podemos fazer isso no nosso tempo. Ela assentiu, agradecida pela consideração dele. Eu também quero que você saiba que vou fazer tudo certo, Caio. Vou cuidar bem da gravidez, seguir todas as orientações médicas. Eles conversaram sobre detalhes práticos, quando seria melhor tentar engravidar, como funcionariam as consultas médicas, se ela continuaria trabalhando na escola. Acho melhor você parar de trabalhar assim que confirmarmos a gravidez, sugeriu Caio. Quero que você tenha todo o cuidado possível. Luana hesitou, pois adorava seu trabalho com as crianças, mas entendeu que fazia parte do acordo. Na segunda semana após sua mudança, depois de todos os exames médicos confirmarem que estava tudo bem para uma gestação, chegou o momento que ambos haviam evitado pensar detalhadamente. Era uma noite de quinta-feira, e Regina havia se recolhido cedo, deixando a casa numa tranquilidade quase religiosa. Caio e Luana jantaram em silêncio, ambos claramente nervosos com o que estava por vir. Depois da sobremesa, eles ficaram na sala conversando sobre assuntos banais. O clima, notícias do jornal, qualquer coisa que preenchesse o silêncio tenso que pairava entre eles. Finalmente, Caio se levantou e estendeu a mão para ela. Acho que chegou a hora, disse ele, com uma voz mais suave do que o normal. Luana sentiu o coração acelerar violentamente, mas pegou a mão dele e se levantou também. Eles subiram as escadas em silêncio, e quando chegaram ao quarto dele, Caio parou na porta. Você tem certeza disso, Luana? Se mudou de ideia, não há problema.
Ela o olhou nos olhos e viu ali não apenas o empresário sério, mas também o menino gentil que ela havia conhecido na infância. Tenho certeza, respondeu ela, e entraram juntos no quarto. O quarto de Caio era exatamente como ela havia imaginado. Elegante, organizado, com tons de azul e cinza que refletiam sua personalidade séria. A cama era grande, com lençóis escuros e travesseiros bem arrumados. Havia uma poltrona de couro num canto, uma estante com livros de negócios e algumas fotos de família. Caio acendeu apenas o abajur, deixando o ambiente numa penumbra suave e acolhedora. Eles se sentaram na beira da cama, ainda mantendo uma distância cautelosa. Luana, eu quero que você saiba que vou ser cuidadoso, respeitoso, disse ele, tocando suavemente o rosto dela. Você é muito importante para mim, mesmo que seja como amiga. Essas palavras, que deveriam ter sido reconfortantes, causaram uma pontada de dor no coração de Luana. Ela sempre seria apenas a amiga para ele, nunca a mulher que ele escolheria por amor. Mas quando ele a beijou pela primeira vez, suave e delicadamente, ela esqueceu momentaneamente de todas as suas inseguranças e se entregou àquele momento que havia sonhado durante anos, mesmo sabendo que ele via aquilo apenas como parte de um acordo. A manhã seguinte trouxe uma sensação estranha para ambos. Luana acordou sozinha no quarto de Caio, com ele já tendo saído para trabalhar conforme seu costume. Ela encontrou um bilhete sobre o criado mudo. Espero que tenha dormido bem. Estarei em casa para o jantar. Caio. Era formal, educado, mas havia algo diferente no tom. Quando desceu para tomar café da manhã, Regina a recebeu com um sorriso especial, como se soubesse exatamente o que havia acontecido. Dormiu bem, querida? Perguntou a mulher mais velha, servindo um café com leite cremoso e pães frescos. O Caio me pediu para cuidar bem de você hoje. Disse que você pode estar um pouco cansada. Luana sentiu as bochechas corarem, mas Regina tratou tudo com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Durante o café, elas conversaram sobre os preparativos para o possível bebê, sobre nomes que Regina gostava, sobre como seria bom ter uma criança correndo pela casa novamente. Era evidente que a mãe de Caio estava genuinamente feliz com toda aquela situação, e isso trouxe um conforto inesperado para Luana. Quando Caio chegou do trabalho naquela noite, havia uma tensão diferente no ar. Ele a cumprimentou com um beijo no rosto, mas demorou um pouco mais do que o normal, e suas mãos ficaram apoiadas nos ombros dela por alguns segundos extras. Durante o jantar, ele perguntou como havia sido seu dia, se ela havia descansado bem, se precisava de alguma coisa. Era um cuidado sutil, mas Luana percebeu que algo havia mudado na forma como ele a tratava. Não era mais apenas a amiga de infância que estava ajudando com um favor. Havia agora uma intimidade nova entre eles, uma conexão que não existia antes da noite anterior. Quando Regina comentou que havia comprado vitaminas especiais para mulheres que estavam tentando engravidar, Caio e Luana trocaram um olhar cúmplice, e ela percebeu que talvez, apenas talvez, aquele acordo pudesse se transformar em algo mais profundo do que qualquer um deles havia imaginado. 3 semanas depois daquela primeira noite juntos, Luana acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era exatamente enjoo, mas uma sensibilidade diferente que ela nunca havia experimentado antes. Era uma manhã de terça-feira, e Caio já havia saído para o escritório conforme sua rotina habitual. Ela desceu para a cozinha, onde Regina estava preparando o café da manhã como sempre fazia, mas quando sentiu o cheiro do café fresco, uma onda de náusea a atingiu de forma inesperada. Você está bem, querida? Perguntou Regina, percebendo imediatamente a expressão de desconforto no rosto de Luana. Parece um pouco pálida hoje. Luana se apoiou na bancada da cozinha, respirando fundo para controlar a sensação ruim. Acho que é só cansaço, respondeu ela. Mas Regina, com a experiência de quem já havia passado pela maternidade, teve um brilho diferente nos olhos. Querida, quando foi sua última menstruação? A pergunta fez Luana parar para pensar, e ela percebeu que estava com quase uma semana de atraso, algo que nunca acontecia com ela, que sempre foi muito regular. Regina, tentando conter a ansiedade, sugeriu que fizessem um teste de gravidez naquela mesma manhã. Vou pedir para o motorista nos levar até a farmácia, e depois podemos fazer o teste aqui em casa, com calma, disse ela, já pegando a bolsa e as chaves do carro. Durante o trajeto, Luana sentia o coração batendo acelerado. Era isso que ela e Caio queriam. Era exatamente o objetivo de todo aquele acordo.
Mas agora que a possibilidade se tornava real, ela se sentia overwhelmed, com uma mistura de emoções que não conseguia identificar. Havia expectativa, nervosismo, medo e, no fundo do coração, uma alegria secreta que ela não ousava admitir nem para si mesma. Na farmácia, Regina comprou 3 tipos diferentes de teste, para ter certeza absoluta, como ela mesma disse. O farmacêutico, percebendo a ansiedade das 2 mulheres, explicou detalhadamente como fazer cada teste e quando seria o melhor momento para obter resultados mais precisos. De volta à mansão, Luana se dirigiu ao banheiro do seu quarto, com as mãos trêmulas. Regina ficou esperando do lado de fora, caminhando de um lado para o outro no corredor, claramente tão nervosa quanto a própria Luana. O primeiro teste mostrou 2 linhas rosadas claras, o segundo também. O terceiro, digital, mostrou a palavra grávida na telinha pequena. Luana ficou parada, olhando para os 3 testes sobre a bancada do banheiro, tentando processar o fato de que havia uma vida crescendo dentro dela. Uma vida que ela e Caio haviam criado juntos. Quando abriu a porta do banheiro, Regina imediatamente percebeu a resposta no rosto dela. Positivo? Perguntou a mulher mais velha, e quando Luana assentiu, Regina começou a chorar de emoção. Meu Deus, que alegria! Vou ser avó, Caio vai ficar tão feliz. Ela abraçou Luana com força, e naquele momento, Luana sentiu que realmente fazia parte daquela família, que não estava sozinha naquela jornada. Regina imediatamente quis ligar para Caio e contar a novidade, mas Luana pediu para que ela mesma fosse quem desse a notícia. É importante que eu conte para ele pessoalmente, disse Luana, e Regina concordou, entendendo a importância daquele momento. O resto do dia passou lentamente, com Luana alternando entre momentos de pura felicidade e ondas de nervosismo sobre como Caio reagiria. Teoricamente, era exatamente o que ele queria, mas como seria a reação dele na prática? Ele ficaria feliz, aliviado, ou veria apenas como o cumprimento de um contrato? Regina passou o dia toda animada, já fazendo planos para o quarto do bebê, falando sobre nomes, sobre comprar roupinhas pequenas. Preciso ligar para minha irmã em Belo Horizonte e contar. Ela vai ficar louca de felicidade, dizia Regina, mas sempre lembrando que primeiro Caio precisava saber. Quando Caio chegou do trabalho naquela noite, Luana estava esperando na sala de estar, ainda tentando decidir qual seria a melhor forma de contar. Regina havia preparado um jantar especial para celebrar, como ela havia sussurrado para Luana mais cedo, mas tentou manter tudo o mais normal possível para não despertar suspeitas. Como foi seu dia? Perguntou Caio, beijando o rosto de Luana, como havia se tornado costume nas últimas semanas. Ela percebeu que ele demorou um pouco mais que o normal, e suas mãos ficaram apoiadas na cintura dela por alguns segundos. Foi diferente, respondeu Luana. Muito diferente. Caio a olhou com curiosidade, percebendo algo de especial no tom de voz dela. Durante o jantar, Regina mal conseguia conter a animação, fazendo comentários sobre o futuro, sobre mudanças que estavam por vir, sobre como a vida às vezes nos surpreende de formas maravilhosas. Após o jantar, Regina se despediu mais cedo que o normal, dizendo que estava cansada, mas antes de subir ela beijou a testa de Luana e sussurrou: "Vai dar tudo certo, querida. Ele vai ficar muito feliz." Caio e Luana ficaram sozinhos na sala, e ela sentiu que era o momento certo. "Caio, preciso te contar uma coisa importante", começou ela, sentindo as mãos suarem de nervosismo. Ele se virou completamente para ela no sofá, dando total atenção. "Eu fiz um teste hoje de manhã. Na verdade, fiz 3 testes. Ela viu os olhos dele se alargarem, uma mistura de expectativa e ansiedade passando pelo rosto. "E?" ele perguntou, com a voz mais baixa que o normal. "Estou grávida, Caio. Vamos ter um bebê." Por um momento que pareceu uma eternidade, ele ficou completamente imóvel, apenas olhando para ela. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios, e seus olhos se encheram de uma emoção que ela nunca havia visto antes. Caio a puxou para um abraço apertado, e ela pode sentir as mãos dele tremendo ligeiramente. "Sério? Tem certeza?" perguntou ele, ainda abraçado com ela. 3 testes positivos, confirmou Luana, e sentiu ele respirar fundo antes de se afastar para olhar diretamente em seus olhos. "Luana, eu não sei nem o que dizer. Estou tão feliz, tão aliviado, tão grato." Ele segurou o rosto dela entre as mãos
e pela primeira vez desde que se reencontraram, ela viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Você não faz ideia do que isso significa para mim, para nossa família. Naquele momento, Luana se permitiu acreditar que talvez ele estivesse sentindo algo mais profundo do que apenas satisfação por ter cumprido um acordo. A forma como ele olhava para ela, como suas mãos não queriam soltá-la, como sua voz ficou mais suave, havia algo ali que ia além de uma transação comercial. Regina apareceu na porta da sala, usando um roupão e fingindo surpresa. Desculpem, esqueci meu livro aqui, disse ela, mas era óbvio que estava curiosa para saber como havia sido a conversa. Caio se levantou imediatamente e foi até sua mãe. Mãe, sente aqui. Temos uma notícia para te dar. Regina se sentou entre eles no sofá, tentando controlar a ansiedade. Você vai ser avó, disse Caio, e mesmo Regina já sabendo, ela começou a chorar novamente, abraçando os dois ao mesmo tempo. Meus filhos, que alegria imensa! Eu sabia que vocês eram perfeitos um para o outro. Sabia que isso ia dar certo. Eles ficaram ali abraçados por vários minutos, e Luana sentiu uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, ela fazia parte de uma família de verdade, e mesmo que fosse através de um acordo, naquele momento parecia real e genuíno. Naquela noite, quando subiram para dormir, Caio acompanhou Luana até a porta do quarto dela, como havia se tornado costume, mas dessa vez ele hesitou antes de se despedir. Luana, eu quero que você saiba que vou cuidar de você e do nosso filho da melhor forma possível. Você não precisa se preocupar com nada. Ele beijou a testa dela, um gesto que pareceu mais íntimo e carinhoso do que qualquer beijo que haviam compartilhado antes. Durma bem, futura mamãe, disse ele, e ela percebeu uma ternura na voz que fez seu coração se acelerar. Quando fechou a porta do quarto, Luana colocou a mão sobre a barriga ainda lisa e sussurrou. Oi, bebê, eu sou sua mamãe e prometo que vou te amar mais do que qualquer coisa neste mundo. Naquela noite, ela dormiu melhor do que havia dormido em semanas, com uma sensação de completude que não sabia que estava procurando. Nas semanas seguintes à confirmação da gravidez, uma transformação sutil, mas perceptível, começou a acontecer no comportamento de Caio. Ele cancelou 3 viagens de negócios que já estavam marcadas há meses, alegando para seus sócios que precisava reorganizar prioridades pessoais. Na primeira consulta médica oficial, ele insistiu em acompanhar Luana, e quando o médico mostrou o ultrassom ainda primitivo, apenas um pontinho piscando na tela, Caio ficou em silêncio por vários minutos, apenas observando aquela pequena vida que eles haviam criado. É nosso filho, murmurou ele, e Luana percebeu que suas mãos estavam apertadas numa das mãos dela, como se ele precisasse daquele contato físico para tornar tudo mais real. O médico explicou sobre os cuidados necessários, sobre vitaminas, sobre exercícios apropriados, e Caio fez anotações detalhadas em seu celular, como se estivesse preparando um plano de negócios, só que desta vez, o projeto mais importante de sua vida era cuidar dela e do bebê. Em casa, Regina estava radiante, transformando a mansão num verdadeiro santuário para a futura mamãe. Ela contratou uma nutricionista para planejar as refeições de Luana, trocou todos os produtos de limpeza por versões sem químicos agressivos e até mesmo mandou instalar purificadores de ar em todos os cômodos. Tudo tem que estar perfeito para o meu neto, dizia ela, organizando vitaminas em pequenos potinhos etiquetados por dia da semana. Caio, inicialmente, apenas observava os cuidados da mãe com aprovação, mas logo começou a desenvolver suas próprias manias protecionistas. Ele instalou um aplicativo no celular que o lembrava dos horários das vitaminas de Luana. Começou a chegar mais cedo do trabalho para jantar com ela e sempre perguntava como ela havia se sentido durante o dia, se havia tido enjoos, se havia descansado o suficiente. Era uma atenção que ia muito além do que seria necessário para cumprir um contrato, e Luana começou a perceber que havia algo mais profundo acontecendo. A primeira briga entre eles aconteceu na 5ª semana de gestação, quando Luana decidiu continuar dando aulas na escola até o final do semestre. Caio chegou em casa e a encontrou corrigindo provas na mesa da sala, e quando soube que ela havia trabalhado o dia inteiro, ficou visivelmente irritado. Luana, conversamos sobre isso.
Você não deveria estar se esforçando tanto nessa fase inicial da gravidez, disse ele, tirando as provas das mãos dela. O médico disse que os primeiros 3 meses são os mais delicados. Luana se levantou do sofá, irritada com o tom controlador dele. Caio, eu não sou feita de cristal. Sou professora há anos. Sei os meus limites. E preciso terminar meu trabalho com as crianças. A discussão escalou rapidamente, com ele argumentando que ela poderia se dedicar completamente ao bebê e ela insistindo que precisava manter sua identidade profissional. Você está agindo como se eu fosse apenas um recipiente para carregar seu filho, gritou Luana, e viu imediatamente que havia ferido ele profundamente com essas palavras. Caio ficou em silêncio por vários minutos, depois do desabafo de Luana, e ela percebeu que havia lágrimas nos olhos dele. É isso que você acha de mim? Perguntou ele com uma voz quebrada que ela nunca havia ouvido antes. Que eu só me importo com você como um recipiente? Ele se sentou no sofá, passando as mãos pelos cabelos num gesto de desespero. Luana, eu perdi meu pai de forma súbita, sem aviso, sem chance de me despedir. A ideia de perder você ou o bebê por descuido, por não ter cuidado o suficiente, me apavora. Foi a primeira vez que ele se abriu completamente com ela, mostrando a vulnerabilidade que escondia por trás de toda aquela proteção excessiva. Luana se sentou ao lado dele, tocando suavemente seu braço. Caio, me desculpa. Eu não sabia que você estava sentindo isso. Eles conversaram por horas naquela noite, com ele explicando como a morte do pai havia o deixado paranoico sobre perder pessoas importantes, e ela explicando como se sentia quando ele tentava controlar cada aspecto de sua vida. Depois daquela conversa, eles encontraram um equilíbrio melhor. Caio continuou atento e cuidadoso, mas passou a perguntar a opinião de Luana antes de tomar decisões sobre a gravidez. Ela concordou em reduzir a carga de trabalho na escola, mas continuou dando algumas aulas, o que a fazia sentir-se mais útil e realizada. Ele começou a acompanhá-la nas caminhadas matinais que o médico havia recomendado, e esses momentos se tornaram especiais para ambos. Era durante essas caminhadas pelo jardim que eles conversavam sobre seus medos, suas expectativas para o futuro, suas lembranças de infância. Luana descobriu que por trás do empresário sério existia um homem sensível, que gostava de ler romances clássicos nas horas vagas e que sonhava em ensinar seu filho a andar de bicicleta no mesmo jardim onde ele havia aprendido quando criança. Foi durante a 8ª semana de gravidez que Isabela, a ex-noiva de Caio, decidiu aparecer. Era um sábado à tarde e Luana estava descansando no jardim quando a campainha tocou. Regina foi atender e voltou com uma expressão preocupada. É a Isabela. Disse que precisa falar urgentemente com o Caio. Luana sentiu uma pontada de ciúme e insegurança que tentou disfarçar. Isabela era tudo que ela não era. Alta, loira, elegante, vinda de uma família rica e poderosa. Quando Caio desceu para atender a ex-noiva, Luana não conseguiu evitar de espiar pela janela do quarto. Isabela estava usando um vestido caro e sapatos altos, perfeitamente arrumada como sempre. Eles conversaram no jardim por quase 1 hora, e Luana viu quando Isabela tocou o braço de Caio várias vezes durante a conversa, um gesto íntimo que a fez sentir-se desconfortável. Quando Isabela finalmente foi embora, Caio subiu direto para o quarto de Luana. Ela estava fingindo ler um livro, mas era óbvio que estava tensa. Ela soube sobre a gravidez, disse Caio, sentando-se na beira da cama. Alguém do hospital comentou sobre nossos exames. Ela veio tentar me convencer de que estou cometendo um erro. Luana sentiu o coração acelerar. E o que você disse para ela? Caio pegou a mão de Luana entre as suas. Disse que você é a mãe do meu filho, que é parte da nossa família agora, e que ela não tem mais lugar na minha vida. Ele fez uma pausa olhando diretamente nos olhos dela. E disse também que mesmo se não houvesse bebê, eu não voltaria com ela. Ela nunca me fez sentir o que eu sinto quando estou com você. Essas palavras fizeram o coração de Luana disparar. O que ele sentia quando estava com ela? Ela queria perguntar, mas teve medo da resposta, medo de estar interpretando sinais errados. Naquela mesma noite, durante o jantar, Regina comentou sobre a visita de Isabela. Sempre soube que aquela mulher não prestava, disse ela, servindo mais salada no prato de Luana. Ela só apareceu porque soube que você está grávida, Luana. Mulheres como ela odeiam perder o controle sobre os homens.
Caio concordou com a mãe, mas Luana percebeu que ele estava mais pensativo que o normal. Depois do jantar, eles foram para a sala assistir televisão, como havia se tornado rotina. Mas desta vez, Caio se sentou mais perto dela no sofá. Durante um comercial, ele colocou a mão sobre a barriga ainda pequenininha de Luana. Já está começando a aparecer, disse ele, com uma voz cheia de ternura. Nosso bebê está crescendo aí dentro. Luana cobriu a mão dele com a sua própria mão, e eles ficaram assim, em silêncio, sentindo a conexão especial que estava se formando entre eles. Mais tarde, quando iam subir para dormir, Caio parou Luana no meio da escada. Luana, eu quero que você saiba uma coisa. Quando a Isabela estava aqui hoje, ela disse que eu estava sendo manipulado, que você havia planejado tudo isso para me prender. Luana sentiu uma frieza no estômago, mas Caio continuou. E eu percebi uma coisa importante. Não me importa se foi planejado ou não. Não me importa qual foi sua motivação inicial. Eu me importo com você, com o que você representa na minha vida, com a forma como você cuida da minha mãe, como você se preocupa comigo quando chego cansado do trabalho. Ele tocou suavemente o rosto dela. Eu me importo com a mulher forte e carinhosa que você se tornou, e me importo com a família que estamos construindo juntos. Naquela noite, quando Luana se deitou, ela colocou as duas mãos sobre a barriga e sussurrou para o bebê. Seu papai está começando a nos amar de verdade, pequeno, e eu acho que isso não estava no contrato original. A 12ª semana de gravidez trouxe mudanças físicas que tornavam a gestação mais real para todos. Luana havia ganhado alguns quilos. Sua barriga começava a formar uma curvinha delicada e seus seios estavam mais sensíveis. Regina ficava encantada observando essas transformações, sempre comentando como ela estava radiante e linda de grávida. Mas eram os enjoos matinais que mais preocupavam Caio. Ele havia mudado completamente sua rotina para estar presente nos momentos mais difíceis. Acordava junto com ela às 6 da manhã, segurava seus cabelos enquanto ela vomitava, preparava chás de gengibre que havia aprendido a fazer assistindo vídeos na internet e ficava ao lado da cama até ela conseguir comer alguma coisa leve. Você não precisa fazer isso, Caio, dizia Luana em uma dessas manhãs, envergonhada por ele vê-la naquele estado. Preciso, sim, respondia ele, passando uma toalha úmida no rosto dela. Somos uma equipe agora, e equipes cuidam umas das outras. Foi numa tarde de sábado que aconteceu um dos momentos mais marcantes da gravidez até então. Caio havia decidido montar pessoalmente o quarto do bebê, mesmo tendo condições de contratar os melhores decoradores da cidade. Quero que seja feito com amor, não apenas com dinheiro, explicou ele para Luana, que o observava organizando peças de móveis no que antes era um escritório. Ele havia escolhido cores neutras, amarelo suave e branco, porque queriam manter a surpresa do sexo do bebê até o nascimento. Luana se ofereceu para ajudar, mas ele insistiu que ela apenas supervisionasse, sentada confortavelmente numa poltrona que havia colocado especificamente para ela acompanhar o processo. Durante horas, ela o observou medindo, parafusando, ajustando cada detalhe do berço, do guarda-roupa, da cômoda. Havia algo profundamente tocante em ver aquele homem poderoso, acostumado a comandar empresas, dedicando tanto cuidado e atenção aos menores detalhes do quarto de seu futuro filho. Luana, vem aqui, chamou Caio, depois de terminar de montar a poltrona de amamentação. Preciso saber se está na altura certa para você. Ela se aproximou e se sentou na poltrona macia, testando a posição. Está perfeita, disse ela, balançando suavemente. Caio se ajoelhou ao lado da poltrona, colocando as mãos nos braços do móvel, ficando na altura dos olhos dela. Consigo imaginar você aqui, amamentando nosso bebê, disse ele, com uma voz tão suave que ela mal conseguiu ouvir. Consigo imaginar você cantando para ele, contando histórias, sendo a mãe maravilhosa que eu sei que você vai ser. Havia algo no jeito que ele falava, na forma como olhava para ela, que fazia Luana sentir que ela não era apenas a mulher que carregava seu filho, mas alguém especial, alguém que ele realmente via e admirava. E consigo imaginar você sendo um pai incrível, respondeu ela, tocando suavemente o rosto dele. Nosso filho vai ter muita sorte. Foi na 15ª semana que sentiram o primeiro movimento do bebê. Luana estava deitada no sofá da sala, assistindo televisão depois do jantar, quando sentiu uma sensação estranha na barriga,
como se pequenas bolhas estivessem estourando lá dentro. Caio! Chamou ela, emocionada. Acho que é o bebê! Acho que ele está se mexendo! Caio largou imediatamente o jornal que estava lendo e se ajoelhou no chão ao lado do sofá. Tem certeza? Perguntou ele, com os olhos brilhando de expectativa. Luana pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga na exata posição onde havia sentido o movimento. Ficaram ali em silêncio absoluto por vários minutos, esperando. Então, aconteceu novamente. Um movimento suave, mas definitivo. Caio arregalou os olhos e Luana viu lágrimas se formando ali. É ele, sussurrou Caio. É nosso filho. Ele beijou a barriga de Luana pela primeira vez. Um gesto tão íntimo e carinhoso que ela sentiu seu coração se encher de um amor que não sabia como nomear. Regina, que havia presenciado a cena da porta da sala, se aproximou com lágrimas nos olhos. Posso sentir também? Perguntou ela, e Luana acenou positivamente. Os três ficaram ali, com as mãos sobre a barriga de Luana, esperando os próximos movimentos do bebê. Quando ele se mexeu novamente, Regina começou a chorar abertamente. Meu netinho, dizia ela, falando diretamente para a barriga. Vovó já te ama tanto. Foi um momento de conexão familiar tão profundo que Luana se sentiu completamente parte daquela família, como se sempre tivesse pertencido ali. Caio não tirava a mão da barriga dela, e ela percebeu que ele estava conversando baixinho com o bebê, dizendo coisas como papai está aqui, e mal posso esperar para te conhecer. Havia uma ternura em sua voz, que ela nunca havia ouvido antes, uma vulnerabilidade que ele só mostrava quando pensava que ninguém estava prestando atenção. 2 semanas depois, numa noite de tempestade, Luana acordou assustada com as dores fortes na barriga. Eram quase 3 da manhã, e ela estava suando frio, com uma dor que nunca havia experimentado antes. Tentou se acalmar, lembrando que o médico havia dito que algumas dores eram normais, mas quando tentou se levantar para ir ao banheiro, a dor ficou ainda mais intensa. Sem pensar 2 vezes, ela gritou por Caio. Ele apareceu no quarto dela em questão de segundos, usando apenas uma calça de pijama, os cabelos desarrumados pelo sono. O que foi? O que está acontecendo? Perguntou ele, imediatamente preocupado ao ver a expressão de dor no rosto dela. Estou com muita dor na barriga, Caio, estou com medo, disse Luana, segurando a mão dele com força. Sem hesitar, Caio a pegou no colo, mesmo ela protestando que conseguia andar, e a levou direto para o carro. Durante todo o trajeto para o hospital, ele dirigiu com uma mão e segurou a mão dela com a outra, repetindo constantemente: vai ficar tudo bem, vocês dois vão ficar bem. No hospital, depois de exames e ultrassons que mostraram que o bebê estava perfeitamente bem, o médico explicou que haviam sido apenas contrações de Braxton Hicks, comuns nessa fase da gravidez. O bebê está ótimo, batimentos cardíacos normais, tamanho adequado para a idade gestacional, disse o doutor, mostrando o ultrassom onde podiam ver claramente o perfil do bebê. Caio desabou de alívio na cadeira ao lado da maca e Luana percebeu que ele estava tremendo. Eu pensei que ia perder vocês, disse ele com a voz embargada. Quando você gritou, quando vi você com dor, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Naquele momento, Luana entendeu que o que ele sentia por ela e pelo bebê ia muito além de qualquer acordo ou contrato. Havia amor ali, mesmo que ele ainda não conseguisse nomear ou admitir esse sentimento. No caminho de volta para casa, no silêncio do carro, Caio de repente parou no acostamento. Desculpa, eu preciso processar o que aconteceu hoje, disse ele, apoiando a cabeça no volante. Luana se virou para ele, vendo o homem forte e controlado completamente vulnerável. Caio, está tudo bem. O bebê está bem, eu estou bem. Ele levantou a cabeça e a olhou diretamente nos olhos. Luana, eu preciso te contar uma coisa. Quando achei que podia perder vocês hoje, percebi que vocês se tornaram a coisa mais importante da minha vida. Não é mais sobre o acordo. Não é mais sobre ter um herdeiro. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. É sobre vocês. É sobre a família que se tornou real no meu coração. Então ele a beijou. E não foi como os beijos funcionais que haviam compartilhado antes. Foi um beijo cheio de emoção, de medo passado, de alívio, de algo que parecia muito com amor, mas que nenhum dos dois teve coragem de nomear naquele momento. Quando chegaram em casa, Regina estava esperando acordada, preocupada. Como estão meus bebês? Perguntou ela, abraçando Luana com cuidado.
Estamos todos bem, mãe, respondeu Caio. E Luana percebeu que ele havia incluído a si mesmo no estamos, como se eles fossem realmente uma unidade, uma família. Naquela noite, Caio insistiu em dormir numa poltrona no quarto de Luana, só para ter certeza de que está tudo bem. Ela adormeceu ouvindo a respiração dele, sentindo-se mais segura e protegida do que jamais havia se sentido na vida. Quando acordou de manhã, ele ainda estava lá, mas agora estava de pé ao lado da janela, observando o jardim e falando baixinho ao telefone, cancelando todas as reuniões do dia. Minha prioridade hoje é cuidar da minha família, ela o ouviu dizer, e seu coração se encheu de uma esperança que não ousava admitir completamente. Na 19ª semana de gravidez, quando a barriga de Luana já estava bem aparente e ela havia se acostumado com a nova rotina de cuidados e atenção, um mal-entendido quase destruiu tudo o que havia se construído entre eles. Era uma terça-feira pela manhã, e Luana desceu para tomar café da manhã quando ouviu Caio conversando ao telefone na biblioteca. A porta estava entreaberta, e ela não teve a intenção de escutar, mas algumas palavras chamaram sua atenção. É apenas um acordo comercial, Rafael, dizia Caio para alguém do outro lado da linha. Ela está cumprindo sua parte perfeitamente, e eu estou cumprindo a minha. Quando tudo isso acabar, cada um segue sua vida. Luana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Depois de todas as demonstrações de carinho, dos cuidados especiais, dos momentos íntimos que haviam compartilhado, ele ainda via tudo aquilo como apenas um negócio. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, antes mesmo que ela conseguisse processar completamente o que havia ouvido. Sem fazer ruído, Luana voltou para o quarto e se trancou lá dentro. Todas as esperanças que havia nutrido nas últimas semanas, todas as vezes que havia interpretado os gestos carinhosos dele como sinais de que sentimentos reais estavam crescendo, tudo desmoronou de uma vez. Como ela havia sido ingênua de pensar que um homem como Caio poderia realmente se apaixonar por ela, pela professora simples que ela era. Claro que para ele aquilo era apenas um acordo. Ele estava sendo gentil e cuidadoso porque queria que a gravidez corresse bem, que seu futuro filho nascesse saudável. Depois disso, ela voltaria para sua vida simples, e ele seguiria com sua vida de empresário rico, provavelmente encontrando uma mulher da sua classe social para se casar de verdade. A dor no peito era tão intensa que ela teve dificuldade para respirar e colocou as mãos sobre a barriga, pedindo desculpas silenciosamente ao bebê por ter se iludido tanto. Caio bateu na porta do quarto por volta das 10 da manhã, preocupado, porque ela havia perdido o café da manhã, algo que nunca acontecia. Luana, você está bem? Minha mãe disse que você não desceu para comer. Ela tentou controlar a voz antes de responder. Estou bem, só um pouco cansada. Vou ficar deitada hoje. Mas ele percebeu que algo estava errado no tom dela. Posso entrar? Quero ver se você está mesmo bem. Luana não queria vê-lo naquele momento, não quando ainda podia ouvir as palavras dele ecoando na sua mente, mas também não queria criar uma situação estranha. A porta está aberta, disse ela, se sentando na cama e tentando secar discretamente as lágrimas. Quando Caio entrou e viu o rosto inchado dela, ficou imediatamente alarmado. O que aconteceu? Você está sentindo dor? É o bebê? Ele se aproximou rapidamente, tentando tocar sua testa para ver se estava com febre, mas ela se afastou instintivamente. Não me toque, disse Luana, num tom mais frio do que pretendia. Caio parou imediatamente com uma expressão de confusão e preocupação. Luana, o que está acontecendo? Fiz alguma coisa errada? A pergunta dele foi como uma gota d'água no copo já cheio. Você não fez nada errado, Caio. Você está sendo exatamente o que sempre foi, um empresário cumprindo um contrato. Ela se levantou da cama, caminhando até a janela, para não ter que olhar diretamente para ele. Eu que fui estúpida de pensar que havia algo mais entre nós. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, claramente tentando entender o que havia motivado aquela mudança súbita de comportamento. Luana, do que você está falando? O que é que você acha que eu penso sobre nós? Ela se virou para ele com os olhos ainda marejados. Eu ouvi sua conversa ao telefone hoje de manhã. Apenas um acordo comercial. Cada um segue sua vida. Pelo menos agora sei onde eu realmente me encaixo na sua vida. A expressão no rosto de Caio mudou completamente quando ele entendeu o que havia acontecido. Luana, você ouviu errado. Você não entendeu o contexto.
Mas ela o interrompeu. Não precisa explicar, Caio. Na verdade, agradeço por ter ouvido. Me ajudou a voltar à realidade. Ela caminhou até a cômoda e começou a tirar algumas roupas, como se estivesse se preparando para fazer as malas. Vou cumprir minha parte do acordo até o final. Vou ter seu filho, vou cuidar bem da gravidez, mas não pretendo mais me iludir sobre o que isso representa para você. Caio se aproximou dela, tentando segurar suas mãos. Luana, pare com isso. Você está interpretando tudo errado. Deixa eu explicar o que estava acontecendo naquela conversa. Mas ela se afastou novamente. Não precisa explicar nada. Você foi muito claro. O restante daquela semana foi tenso e desconfortável para todos na casa. Luana voltou a tratar Caio com uma educação fria e distante, respondendo apenas o necessário às suas perguntas, recusando sua companhia nas caminhadas matinais, jantando rapidamente e se retirando para o quarto logo em seguida. Regina percebeu a mudança de comportamento imediatamente, mas sempre que tentava conversar com Luana, ela desconversava, dizendo que estava tudo bem, apenas cansada por causa da gravidez. Caio, por sua vez, parecia desesperado para corrigir o mal-entendido, mas Luana não lhe dava oportunidade. Ele tentava puxar conversa durante as refeições, oferecia ajuda para qualquer coisa que ela precisasse, mas ela respondia com monossílabos e evitava qualquer contato visual. Regina finalmente decidiu intervir no final da semana. Ela esperou Caio sair para o trabalho e foi diretamente ao quarto de Luana. Minha querida, precisamos conversar, disse ela, sentando-se na beira da cama. Não sei o que aconteceu entre vocês, mas posso ver que estão sofrendo os dois. Luana tentou manter a compostura, mas a gentileza de Regina quebrou suas defesas. Dona Regina, eu acho que cometi um erro. Deixei meus sentimentos atrapalharem um acordo que era para ser simples. Regina pegou as mãos de Luana entre as suas. Querida, que sentimentos são esses? E pela primeira vez desde que havia chegado àquela casa, Luana se abriu completamente. Eu sempre amei o Caio, desde quando éramos crianças. Aceitei esse acordo esperando secretamente que ele pudesse um dia me amar também. Mas ele deixou bem claro que, para ele, isso é apenas negócio. Regina suspirou profundamente antes de responder. Luana, meu filho pode ser muitas coisas, mas ele não é cruel. Se ele dissesse algo que te magoou, tenho certeza de que há um mal-entendido. Ela segurou o rosto de Luana entre as mãos como uma mãe faria. Você viu como ele te trata, como ele cuida de você, como fica desesperado quando acha que algo pode estar errado contigo ou com o bebê. Isso não é comportamento de alguém que vê você apenas como um negócio. Luana balançou a cabeça. Mas eu ouvi ele falando ao telefone. Regina a interrompeu suavemente. Que você sabe com quem ele estava falando? Sabe qual era o contexto? Minha querida, às vezes ouvimos apenas pedaços de conversa e construímos uma história inteira na nossa cabeça. Ela fez uma pausa. Dá uma chance para ele explicar. Dá uma chance para vocês dois serem honestos sobre o que realmente sentem. Naquela noite, quando Caio chegou do trabalho, ele parecia exausto, como se não tivesse dormido bem há dias. Durante o jantar, ele fez várias tentativas de iniciar uma conversa com Luana, mas ela continuou respondendo de forma monossilábica. Finalmente, quando Regina se despediu e foi para o quarto, ele não aguentou mais. Luana, por favor, me dá 5 minutos para explicar o que você ouviu na terça-feira, disse ele com uma voz quase suplicante. Depois disso, se você quiser que eu mantenha distância, eu respeitarei. Ela o olhou pela primeira vez em dias e viu a angústia genuína em seus olhos. Rafael é meu advogado, começou Caio. Ele estava me pressionando para definir os termos legais do que aconteceria após o nascimento do bebê. Guarda, pensão, direitos de visita. E eu disse que era apenas um acordo comercial porque... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque eu ainda não tinha coragem de admitir nem para mim mesmo que tinha se tornado muito mais que isso. Luana ficou em silêncio por vários segundos, processando as palavras de Caio. Ela queria acreditar nele, queria desesperadamente que aquela explicação fosse verdadeira, mas o medo de se machucar novamente a fazia hesitar. Caio, você não precisa inventar desculpas para me fazer sentir melhor, disse ela, tentando manter a voz firme. Eu entendo qual é meu lugar nessa situação. Mas ele se levantou da cadeira e foi até onde ela estava sentada, ajoelhando-se no chão para ficar na altura dos olhos dela. Luana,
Você acha mesmo que tudo o que aconteceu entre nós nas últimas semanas foi fingimento da minha parte? Acha que eu finjo preocupação quando você passa mal? Que eu finjo alegria quando sinto o bebê se mexer? Que eu finjo carinho quando cuido de você? Havia uma urgência na voz dele, que ela nunca havia ouvido antes, como se ele estivesse lutando contra o tempo para consertar algo que estava se quebrando. Eu não sei mais o que pensar, confessou Luana, e pela primeira vez em dias, sua voz mostrou a vulnerabilidade que estava escondendo por trás da frieza. Caio respirou fundo antes de continuar, como se estivesse se preparando para um mergulho em águas profundas. Depois que meu pai morreu, eu prometi a mim mesmo que nunca mais deixaria alguém se tornar tão importante na minha vida a ponto de eu não conseguir viver sem essa pessoa. A dor de perder ele foi tão grande que eu achei que seria mais seguro manter todo mundo a uma distância. Ele pegou as mãos de Luana entre as suas e ela percebeu que elas estavam tremendo ligeiramente. Quando fiz aquela proposta para você, eu realmente acreditava que conseguiria manter tudo no nível de um acordo comercial. Mas desde o primeiro dia que você se mudou para cá, desde a primeira noite que passamos juntos, alguma coisa em mim começou a mudar. Luana sentiu seu coração acelerar, mas ainda tinha medo de se entregar completamente àquela esperança. Que coisa? Perguntou ela quase sussurrando. Você, respondeu Caio, tocando suavemente o rosto dela. A forma como você trata minha mãe, como se ela fosse sua própria família. A forma como você se preocupa comigo quando chego cansado do trabalho. A forma como você fala com nosso filho, mesmo ele ainda estando na sua barriga. Ele fez uma pausa, e Luana viu lágrimas se formando nos olhos dele. A forma como você me faz sentir em casa pela primeira vez desde que meu pai partiu. Luana, em algum momento nas últimas semanas, esse acordo parou de ser sobre ter um herdeiro e se tornou sobre ter uma família de verdade com você. As palavras dele atingiram Luana como ondas quentes, derretendo toda a frieza que ela havia construído ao redor do coração nos últimos dias. Mas por que você disse aquilo ao telefone? Perguntou ela, ainda precisando entender completamente. Caio se sentou no chão, encostando as costas na parede, como se estivesse se preparando para uma conversa longa e difícil. Porque eu sou um covarde, admitiu ele. Rafael estava me perguntando sobre meus sentimentos, sobre o que eu queria que acontecesse depois que o bebê nascesse, e eu entrei em pânico. Foi mais fácil repetir a versão do acordo original do que admitir que me apaixonei completamente por você. A palavra apaixonei ficou suspensa no ar entre eles, e Luana sentiu como se o mundo tivesse parado. Você se apaixonou por mim? Perguntou ela, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Caio se levantou do chão e se aproximou dela novamente. Luana, eu me apaixonei por você de uma forma tão profunda que me assusta. Quando penso no futuro, não consigo mais imaginar uma vida onde você e nosso filho não estejam comigo. Não como parte de um acordo, mas como minha família de verdade. As lágrimas que Luana havia segurando por dias finalmente começaram a escorrer livremente pelo seu rosto. Caio, eu preciso te contar uma coisa também, disse ela, a voz embargada pela emoção. Eu não aceitei esse acordo apenas pelo dinheiro. Eu aceitei porque sempre fui apaixonada por você, desde quando éramos adolescentes. Caio arregalou os olhos, claramente surpreso. Sempre? Perguntou ele. Sempre, confirmou Luana. Quando você começou a namorar outras garotas no ensino médio, eu chorava escondida no meu quarto. Quando você ficou noivo da Isabela, eu me conformei que nunca seria mais do que uma lembrança de infância para você. Quando você apareceu na escola com aquela proposta, uma parte de mim viu como a única chance de estar perto de você, mesmo que fosse dessa forma. Caio a puxou para um abraço apertado, e pela primeira vez em dias, Luana se permitiu relaxar completamente nos braços dele. Nós somos dois idiotas, disse ele, rindo baixinho enquanto beijava o topo da cabeça dela. Passamos semanas dançando ao redor dos nossos sentimentos, com medo de admitir o que estava acontecendo. Luana se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dele. Então o que isso significa para nós? Para o futuro? Caio segurou o rosto dela entre as mãos, secando suas lágrimas com os polegares. Significa que eu não quero mais um acordo comercial. Eu quero um relacionamento real. Quero que você seja minha namorada, minha parceira, a mãe do meu filho escolhida por amor, não por conveniência. Ele fez uma pausa, sorrindo de uma forma que ela nunca havia visto antes. Significa que eu te amo, Luana.
completamente, desesperadamente, de uma forma que eu nem sabia que era possível. Eu também te amo, respondeu Luana, e quando pronunciou essas palavras em voz alta, sentiu como se uma parte dela, que estava adormecida há anos, finalmente tivesse acordado. Caio a beijou então, e foi diferente de todos os beijos que haviam compartilhado antes. Não havia tensão, não havia dúvidas, não havia medo. Era um beijo de amor verdadeiro, de compromisso real, de dois corações que finalmente haviam encontrado o caminho um para o outro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Nosso filho vai nascer numa família de amor, disse Caio, colocando a mão sobre a barriga de Luana. Uma família de verdade. O bebê, como se tivesse sentido a energia positiva do momento, se mexeu vigorosamente, fazendo os dois rirem. Acho que ele aprovou, disse Luana, cobrindo a mão de Caio com a sua própria. Naquela noite, Regina percebeu imediatamente que algo havia mudado quando eles desceram para jantar juntos, de mãos dadas e sorrindo. Finalmente! Exclamou ela, batendo palmas de alegria. Eu sabia que vocês resolveriam essa bobeira. Podia ver o amor nos olhos dos dois desde o primeiro dia. Durante o jantar, eles contaram para Regina sobre a conversa que haviam tido, sobre os sentimentos que finalmente haviam admitido. A mulher mais velha chorou de emoção, dizendo que aquela era a melhor notícia que poderia receber. Agora sim temos uma família completa, disse ela, brindando com suco de maçã. Meu filho, minha nora, e meu netinho a caminho. Depois do jantar, Caio e Luana caminharam pelo jardim onde haviam brincado quando crianças, planejando o futuro não mais como um acordo, mas como um casal apaixonado esperando seu primeiro filho. Mais tarde, quando subiram para dormir, Caio parou na porta do quarto de Luana como havia se tornado costume. Mas desta vez, em vez de se despedir e ir para seu próprio quarto, ele hesitou. Luana, eu sei que ainda estamos nos acostumando com essa nova realidade entre nós, mas você gostaria que eu ficasse com você esta noite? Só para conversarmos, para estarmos juntos? Luana sorriu, sentindo uma felicidade que não experimentava há anos. Eu gostaria muito, respondeu ela. Eles se deitaram na cama, abraçados, com a mão de Caio sobre a barriga dela, sentindo os movimentos suaves do bebê. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Perguntou Luana, aconchegada no peito dele. Qual? Perguntou Caio, beijando seus cabelos. Agora nosso filho vai nascer sabendo que foi concebido no amor, mesmo que a gente tenha demorado um pouco para descobrir isso. Naquela noite, eles dormiram juntos pela primeira vez como um casal de verdade, sonhando com o futuro que construiriam como uma família unida pelo amor. Os meses seguintes passaram como um sonho dourado para Luana. Com os sentimentos finalmente esclarecidos entre eles, a gravidez se tornou uma experiência completamente diferente. Caio havia se transformado no namorado mais atencioso e carinhoso que ela poderia imaginar, sempre encontrando formas criativas de demonstrar seu amor. Ele instalou alto-falantes no quarto do bebê para tocar em música clássica, acreditando que isso ajudaria no desenvolvimento da criança. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório, ele conversava com a barriga de Luana, contando sobre seus planos para o dia e prometendo ao bebê que chegaria cedo em casa. Papai tem uma reunião importante hoje, mas vai terminar rápido para brincar com você, dizia ele, beijando suavemente a pele esticada da barriga, que agora estava bem grande. Regina observava essas cenas com lágrimas nos olhos, sempre comentando como estava feliz por finalmente ver o filho demonstrando seus verdadeiros sentimentos. Na 32ª semana de gestação, eles descobriram que esperavam um menino. Caio chorou quando o médico apontou na tela do ultrassom, mostrando com certeza o sexo da criança. Um menino, repetia ele, incrédulo e emocionado. Vamos ter um menino, Luana. Eles escolheram o nome juntos. Gabriel, que significa mensageiro de Deus, porque ambos concordaram que aquele bebê havia sido o mensageiro que os trouxe de volta um para o outro. A partir daquele dia, Caio passou a se referir ao bebê pelo nome, conversando com Gabriel todas as manhãs e noites. Ele montou uma playlist especial no celular, com músicas que queria que o filho conhecesse, desde clássicos brasileiros até canções de ninar, que ele mesmo cantava desafinado, mas com todo o amor do mundo. Luana se derretia, observando a transformação completa do homem sério e controlado em um futuro papai completamente apaixonado pelo filho que ainda nem havia nascido.
No final do 8º mês, Caio tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Regina. Ele pediu demissão da presidência da empresa, passando o cargo para seu primo mais novo, e anunciou que abriria um negócio próprio, menor e mais flexível, que permitisse passar mais tempo com a família. Luana, eu perdi muitos momentos importantes com meu pai, porque ele vivia no escritório. Não quero que isso aconteça comigo e o Gabriel, explicou ele, segurando as mãos dela sobre a mesa do jantar. Quero estar presente em cada fase da vida do nosso filho. Quero ensinar ele a andar de bicicleta, ajudar com a lição de casa. Regina aplaudiu a decisão do filho, dizendo que aquela era a prova final de que ele havia se tornado um homem maduro e com as prioridades certas. Luana se sentiu mais apaixonada por ele do que nunca, percebendo que o homem com quem havia sonhado desde a adolescência havia realmente se tornado a pessoa que ela sempre soube que ele poderia ser. Na 39ª semana, numa madrugada chuvosa de março, Luana acordou com contrações fortes e regulares. Desta vez, ela sabia que não eram alarmes falsos. Era o momento que haviam esperado por tantos meses. Caio, chamou ela, balançando suavemente o ombro dele. Acho que é hoje. O Gabriel está chegando. Caio acordou imediatamente, e apesar de todos os preparativos e ensaios que haviam feito para aquele momento, ele entrou em pânico completo. Esqueceu onde havia deixado as chaves do carro. Não conseguia encontrar a mala que estava pronta há semanas, e continuava perguntando se Luana estava bem, enquanto ela claramente estava lidando muito melhor com a situação do que ele. Calma, meu amor, disse Luana, rindo da ansiedade dele. Temos tempo. As contrações ainda não estão tão próximas. Regina apareceu no quarto usando roupão e chinelos, completamente calma e organizada. Eu ligo para o médico. Vocês vão se arrumando devagar, disse ela já pegando o telefone. E Caio, respira fundo. Você vai desmaiar antes do bebê nascer. O trajeto para o hospital foi uma mistura de nervosismo e expectativa. Caio dirigia cuidadosamente, parando em todos os sinais amarelos e perguntando constantemente se Luana estava confortável. Entre uma contração e outra, eles conversavam sobre como seria finalmente conhecer Gabriel, sobre como suas vidas estavam prestes a mudar completamente. Você está com medo? Perguntou Luana, segurando a mão dele enquanto uma nova onda de dor passava. Apavorado, admitiu Caio, mas também é a coisa que mais quero na vida. Quero conhecer nosso filho, quero ver ele pela primeira vez, quero segurar ele no colo. Ele beijou a mão de Luana. E quero ver você se tornar a mãe incrível que eu sei que você vai ser. Quando chegaram ao hospital, a equipe médica já estava preparada e Luana foi rapidamente levada para o quarto, com Caio segurando sua mão durante todo o processo. O trabalho de parto durou 8 horas. Caio não saiu do lado de Luana nem por 1 minuto, encorajando ela durante cada contração, segurando sua mão, limpando o suor da testa dela com toalhas úmidas. Você é a mulher mais forte que eu conheço, dizia ele, quando via que ela estava cansada. Nossa família está quase completa. Regina chegou ao hospital no meio da manhã, trazendo flores e mantimentos, instalando-se na sala de espera, como se fosse acampar ali até o neto nascer. Às 3h45 da tarde, depois de muito esforço e algumas lágrimas, Gabriel finalmente chegou ao mundo. O primeiro choro dele ecoou pela sala, e Caio desabou em soluços, segurando a mão de Luana e repetindo "obrigado" várias vezes, como se ela tivesse lhe dado o maior presente da vida. Quando a enfermeira colocou Gabriel nos braços de Caio pela primeira vez, ele ficou completamente paralisado. O bebê era pequeno, vermelhinho, com uma cabeleira escura igual à do pai e os olhos verdes da mãe. "Oi, Gabriel", sussurrou Caio, com a voz embargada pela emoção. "Eu sou seu papai. Eu te amo tanto, meu filho." Luana observava a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo o homem que amava segurar o filho que haviam criado juntos. Era um momento de perfeição absoluta, o fechamento de um círculo que havia começado com um acordo comercial e se transformado no maior amor de suas vidas. "Ele é perfeito", disse Luana, estendendo os braços para receber o filho. Quando Gabriel foi colocado no peito dela, o bebê imediatamente parou de chorar, como se reconhecesse a voz e o cheiro da mãe que o havia carregado por 9 meses. Regina entrou no quarto algumas horas depois, quando Luana já estava descansada, e Gabriel havia mamado pela primeira vez.
A avó coruja se aproximou do berço com todo o cuidado do mundo, observando cada detalhe do neto. Ele tem o nariz da nossa família, disse ela, tocando suavemente a mãozinha minúscula do bebê. E tem os olhos da mamãe. Vai ser um menino lindo. Ela se virou para Caio e Luana, que estavam sentados na cama, observando Gabriel dormir. Vocês construíram uma família linda. Seu pai estaria tão orgulhoso, disse Regina para Caio, e ele abraçou a mãe com uma das mãos, mantendo a outra sempre próxima de Luana e Gabriel. 3 dias depois, quando estavam se preparando para deixar o hospital, Caio fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou ao lado da cama onde Luana estava amamentando Gabriel e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Luana, eu sei que esse não é o momento tradicional para isso, e eu sei que estamos numa maternidade e você está de camisola hospitalar, disse ele, sorrindo nervosamente. Mas eu não consigo esperar mais um dia para fazer essa pergunta. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples mas elegante, com um solitário que brilhava suavemente na luz do quarto. Você quer casar comigo? Não por causa de um acordo, não por causa do Gabriel, mas porque eu te amo mais do que tudo nesta vida e quero passar o resto dos meus dias provando isso para você. Luana começou a chorar, equilibrando Gabriel numa mão e estendendo a outra para Caio colocar o anel. Sim, disse ela, 1000 vezes sim. Naquele momento, com Gabriel dormindo tranquilamente nos braços dela e Caio beijando sua mão com o anel novo, Luana soube que havia encontrado exatamente o final feliz que sempre havia sonhado, mesmo quando achava que era impossível. 1 ano depois do nascimento de Gabriel, a vida na mansão dos Mendonça havia se transformado completamente. A casa, que antes era silenciosa e elegante, agora ecoava com risadas de bebê, música infantil e as conversas animadas de uma família feliz. Gabriel havia se tornado o centro do universo de todos ali. Um bebê gordinho e sorridente que fazia Regina derreter com cada gesto, que deixava Caio completamente bobo de amor paterno e que era a razão do sorriso constante no rosto de Luana. Naquela manhã de sábado, enquanto observava seu marido brincando no tapete da sala com o filho, empilhando blocos coloridos que Gabriel derrubava com gritinhos de alegria, Luana colocou a mão sobre a barriga, já levemente arredondada. Sim, Gabriel iria ganhar um irmãozinho em alguns meses, uma surpresa maravilhosa, que havia descoberto na semana anterior. Amor, chamou Luana, interrompendo a brincadeira entre pai e filho. Caio levantou o olhar, com Gabriel no colo, ambos com os cabelos desarrumados e sorrisos idênticos. O que foi? Perguntou ele, se aproximando dela no sofá. Luana sorriu misteriosamente e colocou a mão de Caio sobre sua barriga. O Gabriel vai ter companhia em alguns meses. Caio arregalou os olhos, e Gabriel, como se entendesse que algo importante estava acontecendo, bateu palminhas e deu uma gargalhada. Sério? Estamos esperando outro bebê? Perguntou Caio, incrédulo. Estamos, confirmou Luana, e ele a beijou apaixonadamente, segurando Gabriel entre os dois, num abraço familiar cheio de amor e expectativa. Regina apareceu na sala naquele momento, como sempre fazia nos fins de semana, trazendo café fresco e biscoitos caseiros. Quando viu a cena, os 3 abraçados e sorrindo de uma forma especial, ela imediatamente soube que havia novidades. Vocês têm algo para me contar? Perguntou ela, com um brilho esperançoso nos olhos. Você vai ser avó novamente, dona Regina, disse Luana, e a mulher mais velha começou a chorar de emoção, como sempre fazia nas ocasiões especiais. Meu Deus, que família abençoada nós somos, exclamou ela, pegando Gabriel no colo e girando com ele pela sala. Você ouviu, meu netinho, você vai ser irmão mais velho. Gabriel riu alto como se aprovasse completamente a ideia. Naquela noite, depois de colocarem Gabriel para dormir no berço do quarto, que agora era oficialmente o quarto das crianças, Caio e Luana se sentaram no jardim onde haviam brincado quando eram pequenos, onde Regina havia plantado flores novas que perfumavam toda a área. Você acredita em destino? Perguntou Luana, aconchegada no peito do marido. Antes de você, não, respondeu Caio beijando seus cabelos. Mas agora acho que algumas coisas são escritas muito antes de acontecerem. Acho que éramos destinados a ser uma família, mesmo quando nenhum de nós sabia disso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas e ouvindo os sons suaves da noite. Sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? Disse Luana.
que começou com um acordo de negócios e se transformou no maior amor das nossas vidas. Às vezes, os caminhos que Deus escolhe para nos abençoar são misteriosos e inesperados. O que parecia ser apenas um acordo comercial era, na verdade, o plano perfeito para unir dois corações que sempre foram destinados um ao outro. Luana e Caio descobriram que o amor verdadeiro pode crescer das circunstâncias mais improváveis e que uma família construída com sinceridade, cuidado e dedicação é sempre uma família abençoada. Gabriel e seu irmãozinho a caminho crescerão sabendo que são frutos de um amor que soube esperar o tempo certo para florescer e que, às vezes, os maiores presentes da vida chegam disfarçados de acordos práticos, mas revelam-se como os milagres que sempre esperávamos. Se essa história tocou o seu coração, deixe um like para fortalecer nosso canal, se inscreva para receber mais histórias emocionantes como essa e compartilhe com alguém que também acredita no poder transformador do amor verdadeiro. Comentem aí embaixo contando de qual cidade vocês estão nos ouvindo. Adoro saber que essas histórias chegam em tantos lugares especiais do nosso Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês com o amor sincero e a família unida que merecem. Até a próxima história. E lembrem-se, os planos de Deus são sempre maiores e mais bonitos do que conseguimos imaginar.